Olá pessoal, tudo bem? Vamos a mais um vídeo do material de complementação escolar da disciplina de História para o 8º ano. Eu sou a professora Ana Beatriz Souza, da Escola Municipal Átila Nunes, e nós estamos revisitando o primeiro semestre de 2020. Para a gente começar, vamos naquelas dicas básicas que sempre falamos para vocês. Sempre anote em seu caderno a semana da tarefa, essa semana, dia 13 de outubro, e o título do conteúdo. Nós vamos revisitar o conteúdo sobre Revolução Industrial. Leia atentamente todos os textos. Anote as palavras mais difíceis para procurar o seu significado no dicionário. Fique sempre atento ao enunciado das questões e responda exatamente aquilo que foi perguntado. E não esqueça de registrar tudo em seu caderno. E agora nós temos também a novidade de enviar as tarefas para o e-mail do Rio Educa. Então, além de vocês registrarem no seu caderno, vocês podem fotografar ou enviar o arquivo para o nosso e-mail, materialcarioca@rioeduca.net, tá bom? Então, vamos lá e um ótimo trabalho. A nossa segunda audioaula vai falar dessa vez sobre, principalmente, vocês não devem esquecer, as condições de trabalho durante a Revolução Industrial. Como esse tema é muito importante, é sempre necessário que a gente revisite ele. Então, vocês podem revisitar esses conteúdos no material didático carioca, no MDC. Ele vai estar entre as páginas 266 e 272. Além disso, tem as atividades que você pode também responder no seu caderno, tá? E se gostar do conteúdo e achar que ele é bem legal, vocês também podem olhar o nosso material de complementação escolar dos dias 7 de abril e 1º de setembro, onde nós conversamos sobre a Revolução Industrial. E aí, como recurso, foi preparada uma audioaula especial sobre esse assunto. Então, vale muito a pena vocês olharem. Nessa audioaula, que o link está aí em cima na página, vocês vão aprender mais sobre a Revolução Industrial e as condições de trabalho dos operários naquela época. Então, não esqueçam, assistam, ouçam e depois voltem aqui para realizar as atividades, ok? No material dessa audioaula, nós vamos manter a parceria com o conteúdo de língua portuguesa. Essa semana, o conteúdo de língua portuguesa vai explicar as diferentes formas de leitura, os pictogramas, os símbolos, as imagens, tudo aquilo que são presentes na nossa forma de comunicar. E o que são essas coisas? Todo mundo já deve ter mandado uma mensagem pelo WhatsApp com aquelas figurinhas, né, os emojis. Então, isso é um pictograma. É quando a gente se comunica por imagem, ok? Então já fica a dica que vai ser a nossa tarefa grande dessa semana, ok? Caso seja necessário, vocês também podem consultar esse material didático carioca a partir desse QR Code aí ou pelo site www.multirio.rj.gov.br/mídia/pdf/pdf espaço 4879.pdf, tá bom? Então, o endereço está aí, é só vocês copiarem, colarem lá no navegador, naquela parte onde ficam os endereços e boa atividade. Bom, vamos lá. A primeira atividade é um poema sobre os operários, sobre a forma de trabalho e as condições de vida desses operários. Então, eles perguntam, na verdade, por que esses operários eles têm que trabalhar para os lordes e quais as condições que esses operários vivem em comparação às condições que os lordes viviam. Só lembrando, a Revolução Industrial ela ocorre na Inglaterra em meados do século XVIII, ou seja, a partir de 1750. A partir desse poema, vocês vão responder ao que se pede, também ouvindo a videoaula, tá? A audioaula ela vai dar a base para que vocês consigam responder juntamente com esse poema essas duas questões. Então, a primeira questão é: quem eram os donos das terras aradas pelos homens? Então, a quem pertenciam essas terras onde esses homens trabalhavam? E a B, já é uma resposta pessoal. Na sua opinião, os homens e mulheres que trabalhavam para os lordes tinham direito ao alimento e ao abrigo produzido por eles? Então, vocês vão responder se eles teriam direito, sim ou não, e por que vocês acham que eles teriam direito. E aí a nossa próxima atividade, a nossa última atividade dessa semana,
ela vai utilizar muito aquilo que está na audioaula, tá? E aí o que vocês vão fazer? Vocês vão fazer, após ler o material didático carioca e ver um material complementar de 7 de abril e de 1º de setembro, nós vamos, com uma proposta diferente, tentar montar um texto levando em consideração tudo aquilo que foi explicado em língua portuguesa. Como vocês sabem, e vai estar lá na audioaula, a industrialização da Inglaterra ela estava dentro de um contexto de transformações políticas que aconteceram no século XVII, lá nos anos de 1600. E que transformações foram essas? Com a morte da rainha Elizabeth I, ela não deixa herdeiros e aí as famílias começam a disputar. Duas famílias se destacam, que são os York e os Lancaster, iniciando a guerra que a gente chama de Guerra das Duas Rosas, porque o símbolo, né, a imagem que representava essas famílias, cada uma era uma rosa branca e uma rosa vermelha. Mas quem leva, na verdade, o trono inglês não é nem os York nem os Lancaster, são os Stuart. E aí essa família começa a tentar impor as suas vontades. É criada, na verdade, uma forma de governo que não atendia aos interesses e de interesses de quem? De uma classe social que estava surgindo e que teve grande importância no reinado da rainha Elizabeth, que é a burguesia. Como vocês aprenderam, a burguesia é aquela classe social que vive do comércio, vive das vendas. E na época da rainha Elizabeth, ela fez uma transformação que foi importantíssima para que essa burguesia tivesse mais poder. E que transformação foi essa? Foram os enclosures, os cercamentos de campos. As terras não tinham dono, as terras poderiam ser utilizadas por qualquer um, e aí durante o governo da rainha Elizabeth ela resolveu literalmente cercar essas terras e comercializar e vender essas terras. Naquele momento, somente os burgueses tinham dinheiro para adquirir aquelas terras. Então, boa parte das terras da Inglaterra foi para a mão dos burgueses, o que lhes forneceu um grande poder. E esses burgueses passaram então a explorar o trabalho daquelas pessoas que ali moravam. Eram as condições principais para a Revolução Industrial na Inglaterra. A mão de obra estava disponível porque aqueles camponeses foram expulsos das suas terras. Nós tínhamos o cercamento de campos e nós tínhamos o dinheiro da burguesia que passou a ser investido nesse maquinário e que passou a colocar todos esses camponeses e todas essas pessoas que estavam disponíveis para trabalhar para eles, tá? E aí essa burguesia começa também a alcançar poder no parlamento. O que é o parlamento? São os políticos, são os representantes do povo inglês, digamos assim. É como se fosse aqui a nossa Câmara dos Deputados, o nosso Congresso Nacional, tá? E aí o governo começa a aprovar medidas que vão estimular a industrialização e o comércio do país. Dentro dessas medidas, nós temos o Bill of Rights, a Declaração de Direitos, nós temos, por exemplo, quase que uma legalização da pirataria e por aí vai. Mas todas essas leis beneficiavam os burgueses, mas não os trabalhadores, tá? E aí qual vai ser, na verdade, a grande sacada dessa nossa próxima atividade? A proposta é ler o material didático carioca, ouvir as audioaulas, e escolher uma imagem que retrate o mundo operário hoje ou no passado. Essa imagem ela pode estar ligada aos temas que trabalhamos, como a exploração do trabalho infantil, tanto nos dias atuais como na Inglaterra da Revolução Industrial, o trabalho feminino, a falta de condições de trabalho, aquilo que você achar que é importante, até mesmo a luta dos trabalhadores, tá? Então pode ser tanto nos dias atuais quanto nessa Inglaterra que a gente está falando da Revolução Industrial do século XVIII. Como é que você vai fazer? Você vai ter a sua imaginação também e pode criar a sua própria imagem. Você pode desenhar e pode, por exemplo, criar um emoji, quem sabe, né? Utilizando como base aquilo que vai ser explicado lá no material de língua portuguesa nas próximas páginas, ok? Então seja bastante criativo e não esqueça de mandar a atividade para o e-mail materialcarioca@rioeduca.net, colocando o seu nome completo e o nome da escola que você estuda, tá bom?
Então, até semana que vem. Fiquem bem. Um grande beijo. Tchau, tchau.